Olá, graça eterna, paz eterna, filhos do maravilhoso, filhos do Deus forte, Pai da eternidade. Amados queridos, Elias Santos com mais uma ministração da sabedoria eterna, da paz eterna, sabedoria, ensinamentos do eterno, do soberano. Amados, temos que continuar fazendo aquilo que está no coração de Deus. Temos que continuar servindo, temos que continuar vivendo o propósito de Deus nas nossas vidas. Amados, o nosso tema é: Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para você. Abençoado Elias Santos, eu tenho passado por muitas situações difíceis. Mas a palavra já está dizendo, você tem passado, você não vai ficar, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel. Amados, muitas vezes eu aprendi o ofício da construção civil, né? Eu aprendi o ofício da construção civil. E muitas vezes a gente resolve fazer um primeiro andar, um duplex, e a gente nada presta meia boca, né? Então muitas vezes a gente faz uma estrutura frágil, uma estrutura que não tem sustentabilidade, e a gente mais tarde a gente melhora, ou então a família cresce e a pessoa quer fazer outra puxadinha em cima, né? Tem uma laje, quer fazer outro puxadinho, outra cobertura, e chama um especialista, um engenheiro, e ele diz: não dá para fazer porque a estrutura não está apropriada, né, abençoado? Então nós temos que entender que o evangelho eterno, da sabedoria eterna, conhecimento eterno, deu certo no passado, deu certo no presente e dá certo no futuro. Então, amados, nós temos que alicerçar nossa vida, alicerçar na rocha que é Cristo, né? Então, eu tenho falado com alguns irmãos abençoados, e muitos dizem para mim: irmão Elias Santos, eu já li a Bíblia várias vezes, já entendo muito, pois até hoje eu não entendi, até hoje eu estou tentando entender, compreender. Cada dia Deus tem algo novo para a minha vida, para a tua vida, né? Cada dia Ele está nos colocando algo novo para a gente viver, né, abençoados? Então, Deus nos ensina para o nosso crescimento. Deus é o melhor professor, Ele é mestre, sempre foi. Amados, os bons conselhos podem te livrar dos males, podem te livrar do fracasso, da queda. Os bons conselhos vêm da boca de Deus. Os bons conselhos vêm da boca de Deus. Então, que possamos cada dia estar sensível para ouvir a voz de Deus, né?
as estratégias de Deus para vivermos o melhor dele, né? Deus nos ensina para o nosso bem, né? Deus nos corrige, Ele nos ensina para o nosso bem, né? Para vivermos o melhor que Ele tem para a nossa vida. Então, amados, sinceridade no servir a Deus, sinceridade no servir ao nosso irmão, sinceridade no falar, sinceridade no andar, sinceridade em tudo, no agir. Usar sempre a sinceridade, né, amados? Então isso é muito importante. Ser sensível para ouvir a voz de Deus, obedecer à voz de Deus, né? Ser sensível para ouvir a voz de Deus, obedecer à voz de Deus, porque o som da voz do nosso eterno soberano é como o som de muitas águas. Amados, nosso texto é Mateus capítulo 7, e o verso 24. Mateus capítulo 7 e o verso 24 e 25. Fala a respeito do homem prudente que construiu sua casa na rocha, que alicerçou, que preparou. Abençoado Elias Santos, o que é construir a casa na rocha? É você estar alicerçado nos fundamentos bíblicos, nos fundamentos eternos, na sabedoria eterna. Deu certo há mais de 3.000 anos atrás e sempre vai dar, porque é a palavra eterna, é a palavra de conhecimento eterno. Então, abençoados, todo filho que ouve a voz do Pai, não só ouvir, primeiro ponto é ouvir. Ouvir, colocar em prática, ele é bem sucedido. Então, eu preparei esse texto aqui que diz assim, olha, Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25 diz: todo aquele, pois, que escuta, primeiro ponto é escutar, todo aquele, pois, que escuta as palavras do Eterno, do Soberano, estas minhas palavras, e as pratica, escutar e praticar, depois de muitos anos, a gente começa a aprender a praticar. Primeiro, o que foi que Jó disse? Tudo que Jó passou, ele diz: antes eu conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço de com ele andar, hoje eu conheço de praticar. O apóstolo Paulo, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por luta, por dificuldade, perseguição, né? Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó declarou: eu sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Pode ser hoje ou amanhã, mas aquilo que Deus determinou vai se cumprir na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Mas para isso nós temos que ser sensível para ouvir a voz de Deus. Para isso nós temos que entender, compreender que Ele é poderoso, é maravilhoso. Então, abençoados, o apóstolo Paulo, ele declara: acabei a carreira e guardei a fé. Por quê? Ele cumpriu o seu chamado, né? E muitas vezes a gente passou toda a vida e não entendeu o nosso chamado. E o chamado está claro. O chamado está claro, irmão. Não há soma de dúvida, não há soma de dúvida. Deus não fala, o filho entende a voz do Pai, né? Então, obedeça a voz de Deus. Deus sabe como se comunicar. Deus é o melhor, o único comunicador que comunica com seus filhos. E seus filhos entendem o que ele fala. Se não entende hoje, vai entender, mas não vai ficar sem entender. Estou entendendo agora, estou captando, Senhor. O princípio de tudo, o princípio do conhecimento, da sabedoria, é você estar disposto a servir. É você se colocar na posição de servo.
É você se colocar na posição de agente de milagre, de instrumento da mão de Deus. Que não tem como fugir do chamado, irmãos. Não tem como fugir do chamado. Muitas vezes por falta de não ter sensibilidade, por falta de imaturidade, por ser imaturo, não vivemos aquilo que Deus tem para nós. Mas quando nós começamos a ouvir a voz de Deus, a sensibilidade para ouvir a voz do Pai, a gente começa a entender, compreender. Então, amados, Deus se comunica com seus filhos de uma forma especial. Ele se comunica através da dor, através do sofrimento, através da perda. Aquilo que você coloca no lugar de Deus, Deus vai tirar. Mas, irmão Elias Santos, quando a gente... Deus não divide sua honra, sua glória com ninguém. Quando a gente começa a colocar Deus em segundo plano, quando a gente começa a querer que seja feito a nossa vontade, nossos projetozinhos pequenos, porque o projeto de Deus é o melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. A vontade do nosso Deus é boa, perfeita e agradável. Então, é importante se comunicar com Deus. E como se comunica com o Eterno, com o Soberano? Através da oração. Se você sempre está orando, se você está sempre meditando na palavra de Deus, você não vai ignorar, não vai deixar passar batido a voz de Deus. Samuel era menino ainda, mas quando Deus chamou, ele se levantou. Ele já estava, a sensibilidade de seus ouvidos já estava se familiarizando com a voz do Eterno. Então é importante a gente ter essa prática de ouvir a voz de Deus. Não se acostumar em ouvir a voz do desprezo, da humilhação, da vergonha, da calúnia, da falta de pão. Não, porque isso aí é passageiro. Mas é importante a gente entender a voz de Deus, a comunicação eterna, a comunicação do céu, a comunicação do Cristo ressuscitado. Então Deus nos ensina para nosso bem. Deus se comunica conosco para fazer a sua vontade na nossa vida. Porque não tem como fugir, irmãos. Jonas tentou fugir, mas não tem como fugir, né? Deus vai mostrar com clareza a sua vontade. Deus mostra com clareza, nesse exato momento, a tua vontade para a vida desta tua filha, desse teu filho. Mostra com clareza que nós possamos entender, compreender. Então, amados, eu declaro que Deus vai mostrar com clareza a vontade dele para a sua vida. Tudo que está dando errado, irmãos, tudo que está dando errado vai dar certo. Se você ouvir a voz de Deus, se você colocar Deus em primeiro lugar. E tudo que está dando certo, já deu errado, está dando certo porque você está ouvindo a voz de Deus. Porque a voz de Deus é inconfundível. A voz do Pai é inconfundível. A voz dele é como o som de muitas águas. Não dá para confundir a voz do Eterno, do Soberano. Então, tudo que está dando certo, um dia já deu errado. Hoje as pessoas olham para você e vê as coisas entrando no eixo, se encaixando. Mas para chegar a esse ponto, você passou muitas noites sem dormir, você passou pela humilhação, você passou pela vergonha, para ter intimidade para ouvir a voz de Deus. Porque na maioria dos casos, Deus se revela através do sofrimento, através da dor, através da humilhação. Quando todos te abandonam,
todos achou que você estava vencido, destruído. É nesse momento onde fica você e Deus, e você começa a ouvir a voz de Deus. O som da voz de Deus é como o som de muitas águas. O salmista disse: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo nem sua descendência mendigar um pão. Porque Deus sempre tem um alimento eterno, um alimento do céu. O pão espiritual, porque recebendo o pão espiritual, nós recebemos o pão material. Quem é espiritual, ele não vai se embaraçar com as coisas materiais. Quem é espiritual não vai se embaraçar com as coisas dessa vida. Amém, santos, queridos, abençoados de Deus. Então, amados, tudo que está dando certo hoje, um dia deu errado. Mas chegou a hora, tudo tem seu tempo, chegou a hora de... O próprio Deus disse: chega, agora as coisas vão começar a se encaixar. Agora a roleta vai começar a rodar da forma correta. Antes estava rodando para trás, agora vai começar rodando da forma certa. Então é importante entender e viver a vontade do Eterno. Quanto mais nós queremos viver a vontade de Deus, mais se levanta a oposição, mas nós sabemos que aquele que está comigo, aquele que está com você é maior. Ele se responsabiliza por nós. Então, amados, nunca desobedeça a voz de Deus. Nunca ignore a voz de Deus. É importante essa sensibilidade para ouvir a voz do Pai. A voz dele é como o som de muitas águas, é inconfundível. Então, nunca transfira a sua responsabilidade, nunca transfira a responsabilidade que Deus te deu para outra pessoa. Deus te deu, é sua. Hoje você está vivendo, hoje você está sendo fiel no pouco, hoje você está passando por todo esse sofrimento, toda essa vergonha, humilhação, mas o próprio Eterno Soberano, ele está te treinando. Ele está treinando o seu caráter, te treinando para algo que ele já declarou para a tua vida, para a minha vida. Então nunca transfira a responsabilidade que Deus confiou a você. Deus confiou a você. Eu não aguento, está pesado. Irmãos, Deus não chama covarde. Ele diz os covardes que volte. Ele não chama covarde. Né? Podemos até não entender. Senhor, eu não entendo, não compreendo, não sei o que o Senhor quer para a minha vida nessa altura do campeonato, mas estou aqui pronto para servir. Estou aqui pronto para ouvir a tua voz e praticar. Estou aqui pronto para fazer o melhor. Tudo que fizer, faça o melhor, como se fosse para Deus. Pode ser a coisa mais simples que for, irmão. Eu ouvi um testemunho que o abençoado, ele é músico. E nada para ele dava certo. Ele disse: eu vou parar com a música, não dá certo, eu não nasci para isso. E cada vez que ele falava isso, as coisas pioravam. E ele disse: sabe do que mais? Eu não vou mais falar. Eu só vou fazer. Não vou mais falar, eu vou fazer. E as coisas começaram a mudar. Então aprenda a declarar. Aprenda a declarar que não é a tua força, é a força de Deus. Maior que está conosco do que aqueles que estão fora, do que aqueles que estão no mundo. Maior é o nosso Eterno Soberano. Então pare de declarar que você não pode, que você não tem. Nós estamos cansados de saber que não temos, não podemos, mas nós temos um Deus que na hora certa, no momento certo, que tudo isso que nós estamos passando é para a honra e glória dele, como aconteceu com Lázaro. Essa enfermidade não é para a morte, é para a honra e glória de Deus. Essa vergonha, essa humilhação, é para a honra e glória de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
nós temos que entender que Deus, Ele nos conhece. A palavra nem saiu, a palavra do Filho nem saiu a boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então, amado, nunca transfira aquilo que Deus colocou para a tua vida para outra pessoa. Se Deus quisesse colocar para aquela pessoa, Deus iria colocar, mas Ele colocou você. Ele colocou você. Então levante a cabeça e entenda que tudo é no tempo de Deus. Para tudo há um tempo. Amém, abençoado? Nunca discuta com Deus. Nunca discuta com Deus. Até pouco tempo eu estava discutindo com Deus. Você vai discutir com quem tem tudo sob o controle? Você vai discutir com aquele que faz as coisas, até a maldição ele transforma em bênção? Você vai discutir com aquele que tem palavra de vida eterna? Então não adianta. Não adianta. Né? Então, nunca discuta com Deus. Obedecer é sempre melhor do que sacrificar, irmão. Obedecer é sempre melhor do que sacrificar. E quando é que eu obedeço? Quando eu faço o que Deus manda. Quando eu começo a obedecer, fazer aquilo que Deus me mandou, eu começo a me estruturar. A minha casa, a minha vida começa a estar alicerçada. É como o exemplo que eu dei de um edifício. Um edifício alicerçado, firmado, a fundação apropriada. Irmão, não dá para fazer, não dá para tentar fazer um edifício sem a ferragem apropriada, né? Sem a fundação apropriada. Cada local é uma fundação, um limite de fundação, né? Se é local seco, se é local molhado de água, então tem que ter a ferragem apropriada, porque você não vai fazer algo só para aparecer. Uma vida de aparência é uma vida que não tem alicerce, não tem uma profundidade. Então o homem sábio, ele edificou sua casa na rocha. Rocha quer dizer pedra. Ele fez ali, alicerçou ela, ele fez a cavação correta, a ferragem foi correta, a grossura do ferro, o limite, a areia apropriada, o material apropriado. Então quando as coisas melhorou, ele edificou outra estrutura, né? Se a pessoa tem aquele trabalho e não faz como tem que ser, vai ficar só a aparência. Você não pode utilizar a parte de cima porque não tá nos padrões, não foi construído. E trazendo para a educação, a lição de vida, então o homem que ele não está no projeto de Deus, o homem que não está enquadrado no projeto de Deus, a tendência é ele se machucar, ele sofrer, até ele se encaixar no projeto de Deus, no propósito de Deus. Né? Então é importante estarmos no projeto de Deus abençoado. Por isso que o texto que nós estamos trabalhando diz, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta a voz de Deus, escuta e pratica. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-a-lo-ei ao homem prudente. É o homem prudente. É o homem prudente que não se preocupa com o tempo é de Deus, que não se preocupa com a aparência, que não se preocupa em ser servido, mas ele quer servir. Ele se preocupa em perdoar, em amar.
ele se preocupa em fazer as coisas certas. Ele não está preocupado com lucro. O lucro vem porque aquele que é um bom servo, aquele que serve bem, a recompensa sempre vem, irmãos. Porque Deus, ele sempre nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Então edificou a sua casa sobre a rocha. 25. E desceu a chuva e a corrente e rios, e assopraram vento e combateram aquela casa. Não caiu, irmão. 1000 caíram ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. A rocha é Cristo, a rocha do século. 26 diz: aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, não as pratica, compara-o ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Irmão, uma casa na areia, ela é feita rápido. Mas da mesma forma que ela foi feita rápido, ela cai rápido, porque ela foi na areia. Ela não tem estrutura, ela não tem... Né? Quando vem o vento, vem a tempestade, quando vem as lutas, um casamento na areia, um casamento superficial, que não tem amor, que não tem perdão, que não tem vida, né? Então, quando vem a luta, vem a dificuldade, é ruína, né? Então, é importante estarmos alicerçados na rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Ô irmãos, abençoados, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olhe para Cristo. Não olhe para suas dores, não olhe para os complexos, não olhe para aquilo que você está vivendo. O justo, ele vive por fé. Fé é o firme fundamento, irmãos. Fé não é você ver para crer. Não, o justo viverá por fé. É colocar a fé em prática. É aprender a ouvir a voz de Deus para viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Ação, fé em ação. É colocar em prática. Todos estão dizendo que não. Mas você já ouviu a voz de Deus? Muitas vezes todos estão dizendo sim, mas você já ouviu da boca de Deus o sim? Então é aos dois extremos, né? Todos estão dizendo sim, mas você ouviu Deus dizer sim? Todos estão dizendo não, você ouviu Deus dizer não? O importante é a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O importante é entendermos, compreendermos o nosso propósito. Ou melhor, o propósito de Deus na nossa vida. É entender o que é que Deus quer para a minha vida. Durante muito tempo eu não sabia. Durante muito tempo eu estava como o povo de Israel, andando em círculo. Muitas vezes todo mundo vai, a gente vai, né, irmão? Todo mundo para, a gente para. Todo mundo fica, a gente fica. Mas é importante a gente não se perder pelo caminho. A sensibilidade é importante para ouvir a voz do Pai. E quando é que a gente escuta a voz do Pai? É no momento onde a gente é colocado no isolamento, é colocado no escanteio, é desprezado. Enquanto as coisas estão dando para se arrastar, né? Tá dando, né? Muitas vezes a gente vai pressionando, vai forçando as portas. As portas não estão abertas, a gente está forçando e achando que as portas estão abertas. Já pensou a pessoa querer se enganar? A pessoa querer viver no engano?
João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Depois que o Filho do Eterno, do Soberano, conhece a verdade vai libertar. Mesmo que seja voltar para a estaca zero. Mesmo que seja passar pelo treinamento, voltar para a reciclagem, voltar para o aperfeiçoamento pessoal, aperfeiçoamento sentimental, né? A mudança de destino, entender o propósito de Deus. Muitas vezes a gente quer viver o nosso propósito, mas temos que entender o propósito de Deus. Então, edificar uma casa, um edifício não. Na rocha não é de um dia para a noite, né, irmãos? Não é de um dia para a noite, mas vale a pena, porque é eterno, é sabedoria eterna, é o destino. Você vai viver o destino que Deus determinou para a tua vida. Você vai viver para o propósito de Deus, você vai viver para a honra e glória de Deus. Então, amados, nunca desobedecer, sempre estar atento a ouvir a voz de Deus. Sempre. Nunca parar de declarar. Eu declaro na tua vida. Eu declaro a vontade de Deus, a vontade do Pai. Eu declaro que Deus continue te abençoando, abençoando tua casa, abençoando teu ministério, abençoando todas as tuas empresas, todos os teus negócios. Eu declaro que Deus continue me ensinando, te ensinando. Amém, amados? Então, Deus nunca para de falar, irmãos. Agora, se eu não estou sendo sensível para ouvir, aí é outra coisa, mas Deus, ele nunca para de falar. Muitas vezes eu faço o meu juízo, como é que eu quero que Deus fale. Muitas vezes eu limito, eu coloco limitações para... Mas Deus está falando. Deus pode usar uma criança, Deus pode usar um ancião, Deus pode usar... Deus faz como lhe apraz, irmão. O importante é a gente ser sensível para ouvir a voz de Deus, porque o som da voz de Deus é como o som de muitas águas. Irmão, Deus nunca vai de encontro à sua palavra. Ele nunca vai contra a sua palavra. Deus fala através da palavra, né? Deus nunca vai. Muitas vezes a gente mesmo quer se enganar, mas a gente sabe que não é Deus. Quando é Deus abençoado, o filho entende, compreende, porque Deus fala claramente. Mesmo que você não está entendendo agora, mas você vai entender. O tempo pertence a Deus, a hora pertence a Ele, não é? Então, Deus nunca para de falar. Agora, muitas vezes nós temos que calar para ouvir Deus falar. Muitas vezes a gente está falando demais, muitas vezes a gente está exigindo demais, julgando demais, né? Amando de menos, servindo de menos, né? E aquilo que a gente pode fazer demais, nós estamos fazendo de menos. Amar, perdoar, nós temos cada dia. Não tem regra para amar, não tem regra para perdoar. Quem ama a Deus ama seu irmão, quem ama seu irmão ama a Deus, não é? Então, vamos continuar escutando a voz de Deus, amados. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio à perseguição, em meio à humilhação, vamos continuar ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus e executando. Não é só ouvir, é executar. É trabalhar naquilo que Deus falou para você. É trabalhar naquilo. Muitas vezes a gente se acostuma, se acomoda. Romanos 12, 2. Não vos conformeis, não se acostume, não se moldeie. Não pegue forma, não se molde. Não, abençoados. Não, de forma nenhuma. Então, ouvir a voz de Deus e executar. A ordem de Deus muda a tua vida.
A ordem de Deus muda a tua vida, muda a tua casa, muda a tua família. Obedeça sempre. Irmãos, eu já cometi tantos erros por não ouvir a voz de Deus. Já cometi tantos erros por não ouvir a voz de Deus. Ouvi a voz da emoção. Já comentei em uma das ministrações. Já relatei. Muitas vezes eu fechei a congregação no Grande Recife e disse, não, vou para São Paulo. Vou para São Paulo, chega, não aguento mais, não vou estar pregando para meia dúzia de pessoas. Não, Deus quer muito mais de mim. Irmão, quando a gente não escuta a voz de Deus, irmão, é como o povo de Israel ficar dando volta em círculo. E eu via muitos pastores, amigos, que cometiam faziam a mesma coisa, mas muitos tinham ouvido a voz de Deus. Eu digo, fulano fez, eu vou fazer também. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele foi para lá e se deu, eu vou também. Mas não é assim, irmãos. Eu não tinha passado ainda pelo crivo, pela aprovação dele, pela lapidação. O ouro é aprovado no fogo, irmãos. Eu ia, quando eu fui a primeira vez, voltei, peguei minha esposa, deixei uma filha porque não queria me seguir. Fui eu, minha esposa e a minha filha mais velha. Então, abençoados. Quando a gente não está sensível para ouvir a voz de Deus, tudo que a gente vê pensa que é Deus falando. Mas quando Ele fala, Ele se responsabiliza. De repente Ele está falando nesse vento, nessa tempestade, Ele está falando. Ele está dizendo, minha filha, não temas. Se passarem pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se passarem pelas águas, as águas não vão te afogar. De repente Ele está dizendo para você, eis que estou contigo, não te desampararei. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então, quando Deus fala, irmão, não pense 2 vezes. Mas quando não é Deus, quando é a nossa emoção, quando é a nossa, né? Muitas vezes a incredulidade, né? A gente quer trilhar aquele caminho da facilidade. Muitas vezes a gente quer trilhar o caminho da facilidade. Aconteceu com Ló, né, irmão? Ló e Abraão, Ló o sobrinho de Abraão. Aí Ló viu Ló viu tudo verde, aquela maravilha, aquela campina verde. Ló disse, pronto, é aqui, é eu e mais eu. Então, Abraão disse, vai, Deus continue te abençoando. E Ló se deparou com Sodoma e Gomorra, irmão. Ló se deparou com a pior situação da vida dele, porque ele olhou pela aparência. Ninguém pode olhar pela aparência. É a tela de descanso. Normalmente aquela tela de descanso a gente está vendo ali, aquela coisa. Mas quando a gente mergulha de cabeça, que boa cara, como diz aí fora, né? Então, abençoados, a ordem de Deus é para prosseguir. A ordem de Deus é para prosseguir, não é para parar. A ordem de Deus não é para procrastinar. Amados, se tem uma coisa que eu aprendi, foi não procrastinar. Não deixar para amanhã o que eu tenho que fazer hoje. Se você tem de amar, ame hoje. Se você tem de perdoar, perdoe hoje. Amanhã pode ser tarde, amanhã você pode não ter oportunidade. Se você tem desejo de fazer algo por alguém, então faça, irmãos. Se Deus colocou esse desejo na tua vida, então faça.
Coloque em prática, execute o propósito de Deus, o chamado de Deus. Só assim você vai ver a vontade de Deus se realizando na sua vida. Só assim você vai ver o projeto de Deus. Portanto, quem ouve as palavras do Eterno, do Soberano, e as pratica, irmão, ouvir e praticar. Quantas vezes a gente ouve, depois esqueceu. Irmão, eu estou numa fase que tudo que Deus fala eu escrevo logo, ou então eu prego logo, para ficar arquivado lá, porque senão eu passo batido, eu me esqueço. Então, abençoados, quando Deus fala, Ele se responsabiliza. Então, se a sua vida está na rocha, se está na areia, chegou a hora de vir para a rocha. Mesmo que seja dolorido, mesmo que o processo seja dolorido, demolir a casa, irmão. Tem casos que tem que demolir, né, irmão? Tem casos que dá para consertar, né? Dá para afundar as bases, né? Dá para... Mas tem casos que não dá, irmãos. Então, comece agora a alicerçar a sua casa, a sua família, nos ensinamentos bíblicos, na oração, na intimidade com Deus, na meditação da palavra. Irmão, não tem outro meio de Deus falar a não ser pela palavra. Deu certo para os nossos irmãos do passado, há mais de 3.000 anos, dá certo hoje e sempre vai dar. Não temos outra fonte, irmão. Qual outra fonte que nós temos? Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Há outra fonte? Não há. Amém? Então, eu vou declarar na tua vida, a tua casa alicerçada, tua família, tua empresa, teu comércio alicerçado na rocha que é Cristo. Alicerçada porque vem o vento, vem a dificuldade, vem a tempestade, vem a calúnia, vem a humilhação, você está ali. Mesmo que cair, se levanta, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Não vai ficar prostrado, irmãos. Né? Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você para que você entenda, compreenda o propósito de Deus. Muitas vezes, irmãos amados, queridos abençoados, muitas vezes estamos tão cegos, muitas vezes estamos tão surdos, muitas vezes estamos tão incrédulos que não enxergamos mais nada. Tem momentos que a situação é tão difícil que o que a gente faz é chorar. O que a gente faz é... Tem momentos que a gente pede até a antecipação da nossa ida. O apóstolo Paulo diz: estou cansado de viver nesse corpo. Muitas vezes as lutas é tão grande que a gente se esquece dos momentos de vitória. Muitas vezes a luta é tão grande que a gente se esquece do livramento de Deus. Deus é livramento. Deus é livramento para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Continuo orando. Quantas irmãs que eu converso, abençoado Elias Santos, eu acho que Deus não me escuta, eu acho que Deus não me ouve, eu acho que o céu está de bronze, né, irmãos? Não, irmão, Deus não pode interferir no que você está passando. Poder Ele pode, mas Ele quer. Poder Ele pode porque Ele é Deus, mas Ele não quer porque vai atrapalhar o teu crescimento, a lapidação, o processo do ouro não pode ser interrompido. O processo do diamante ali, a lapidação não pode ser interrompida. Então Deus está trabalhando, Deus está lapidando a tua vida. Ele pode fazer, né? E Ele vai fazer, Ele está fazendo porque Ele
Você pertence a Ele, eu pertenço a Ele, nós pertencemos a Ele. Deixa eu orar por você, eu declaro que as bênçãos de Deus vai continuar, que a fonte que jorra água de vida abundante vai continuar. Eu declaro a palavra de vida. Eu declaro a tua vida alicerçada nos propósitos de Deus. Eu declaro tua casa, tua família, teus projetos alicerçados no projeto de Deus, os projetos de Deus no teu projeto, a vida de Deus em você, o sorriso de Deus, a saúde de Deus na tua vida. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Queremos estar dentro do teu propósito. Queremos entender que o Senhor tem o melhor para nós. Queremos ter essa sensibilidade de entender que o Senhor tem o melhor para mim e para todos os teus filhos. Pai, te agradecemos pela manhã, pela alimentação, pela tarde, pela noite. Te agradecemos até pelas lutas. Em tudo dai graças a Deus. Te agradecemos pelo ar que respiramos. Te agradecemos pela noite, pela manhã, pela tarde. Te agradecemos por tudo, Pai. Temos a consciência que tudo coopera para o bem-estar daquele que te ama. Temos a consciência que tudo coopera para o nosso bem-estar, porque estamos nos aproximando do teu propósito, estamos nos fechando, alicerçando a nossa vida, a nossa casa na rocha que é o Senhor. Pai querido, Pai santo, que o Senhor continue derramando as tuas bênçãos, que o Senhor continue fazendo superabundar aonde abundou o medo, a dúvida, a inquietação, que superabunde a tua graça, o teu poder, a tua maravilha sobre as nossas vidas. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amados, nunca se esqueça, sinceridade, humildade, servir, perdoar, não olhar, não querer julgar. Amém? Esse é o nosso chamado. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos colocou nesse cosmo, nessa terra. Amém? Graça eterna, paz eterna. Amém? Que Deus continue, eu declaro mais uma vez, que Deus continue derramando chuvas de bênção na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua empresa. Que Deus continue fazendo muito mais do que você imagina. Porque Deus sempre nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Davi, ou melhor, Salomão, ele pediu sabedoria. Deus deu muito mais do que ele pediu. Deu sabedoria, deu riqueza. O próprio Deus disse, por que você não pediu a vingança, a morte dos teus inimigos? Porque você não pediu riqueza, eu vou te dar. Amém? Então, que o meu pedido, que o teu pedido seja o quê? Conhecimento eterno, sabedoria eterna, para entender nosso irmão, que ele nos ensine a amar como ele ama, como ele é o amor, que nós possamos aprender a servir. Amém? Graça eterna, paz eterna, Abba, Pai. Estamos juntos no ensino da sabedoria eterna, da paz eterna.